Olá galera, tudo bem? Hoje tivemos um probleminha, então acabamos entrando um pouquinho mais tarde. Tive uma reunião com o cliente, mas hoje será com Luciane Mina. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, como que funciona a cabeça do empreendedor nesse período meio complicado, o que fazer em relação a isso. Eu já vou chamar a Luciane Mina aqui agora. Só um minuto. Lá. O pessoal tá entrando. Oi, Luciane. Olá, como vai? Tudo Tudo bem? bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá, mas tá baixinho, deixa eu ver se eu ajusto aqui. Deixa eu ver também se eu aumento um pouquinho aqui. Só um minutinho. Melhorou um pouquinho aí? Melhorou, pra mim ficou bom. Tá, o Tava pessoal meio tá baixinho. entrando. Aham. Jefferson, o Paulo, já vi que entrou também aí. O Valério. Luciane, eu queria que a gente começar esse bate-papo com você se apresentando. Quem é a Luciane Mina, o que a Luciane Mina faz, para quem estiver entrando entender um pouquinho de quem é você. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Tá, agradeço. Já dar um abraço para Luiz de Donato, que há muito tempo eu não vejo. É, perfeito. Eu sou Luciane, psicóloga, eu sou de Santa Catarina e meu pai, como é marítimo, então, eu transito em vários lugares. Fiz minha formação de psicologia no Rio de Janeiro e passei para o concurso da prefeitura em Campos. E aqui eu vim, sou servidora pública, né? E mãe da Cláudia e da Thalita, parte importantíssima. É, E venho desenvolvendo todo um trabalho em cima de gestão de pessoas, planejamento estratégico, atuando com desenvolvimento, né? Buscando contribuir para modificar a mentalidade do indivíduo para que ele possa manifestar a sua verdadeira potência, né? Essa é a minha ocupação principal e tenho essa oportunidade tanto dentro do poder público quanto do poder privado, né? Na medida em que eu, nos dois lugares, eu posso trabalhar com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, né? Nesse momento específico, estou desenvolvendo um trabalho junto ao servidor, dando o SOS emoção, né? Procurando socorrer esse servidor que vem na nossa direção, e trazendo também junto ao mercado, né, vamos dizer, aberto em Campos, o trabalho de desenvolvimento, porque já tem aproximadamente quase 30 anos que eu trabalho com programação neurolinguística e de uhum. 4 anos para cá eu venho desenvolvendo uma nova área que eu entendo que é a neurolinguística turbinada, que é o Access Consciousness. Então, como facilitadora, eu dou curso, né? Faço atendimento e venho mergulhando numa área que é a benevolência no trabalho, mais especificamente com o empresário. Na medida em que eu entrei no Axis e já tenho esse tempo todo, né, de treinamento, de recursos humanos, de pós-graduação, enfim, de toda uma formação dentro do RH, mesmo eu entrando numa área que é nova, eu acredito que vale a pena eu não descartar esses anos todos de trabalho com treinamento, desenvolvimento, coaching, mentor, enfim, esse alicerce Uhum. para despertar o potencial do outro, né? No outro, com o outro. E essa é minha grande diversão. Nossa, perfeito. Luciane, um dos motivos eu até venho falando desde a primeira live, que eu vejo tudo isso que nós estamos passando agora e essa mudança que nós estamos sendo obrigados a fazer, a inovação que está vindo a forceps agora, né? Você se inova, falando mais na parte comercial, se você se inova, você acaba sendo engolido mais ainda por essa pandemia e tudo mais.
E sempre dentro do meu trabalho, e nós até conversamos bastante sobre isso, em algumas reuniões que nós tivemos, né, num passado não tão distante, eu costumo trabalhar brand, mas eu trabalho brand muito focado também na pessoa do empreendedor, principalmente quando são pequenos e médios empresários, que é quase a totalidade da nossa região, nosso mercado. Não existe uma empresa saudável sem que o empreendedor também esteja. Ou o contrário. Porque o empreendedor acaba sendo mola mestre. Muitas vezes é só ele mais um colaborador. Então, a empresa acaba sendo muito do que é o empreendedor. Então, quando eu trabalho um pouquinho essa questão do brand com as empresas, eu não sou psicólogo, não tenho essa formação, mas eu sempre tento entender um pouco o lado do empreendedor para saber como aquilo afeta ou não todo o negócio dele. E com tudo que nós estamos passando agora, aí até o motivo dessa live, que acho que nós estamos passando por um momento de resistência, que é uma live da resistência, né? Isso não se permite ficar abatido. Como que o empreendedor vem sofrendo? Aí eu falo empreendedor, mas pessoa, né? Como que as pessoas vêm sofrendo com essa pandemia? Na questão de saúde mental, na questão emocional. Com a sua experiência, o que você tem visto dessas pessoas, como elas estão sendo afetadas diretamente por essa pandemia, pela reclusão social e tudo mais? O que eu percebo com esse momento, né, da pandemia é que muita coisa que estava camuflado, né, muitas escolhas que estavam sendo mal feitas, elas não estavam sendo avaliadas de uma forma tão corajosa quanto agora o momento exige. Então, você já teve a oportunidade de fazer uma live com o Luiz Vitor, né, falando sobre Tá economia. até aí, Luiz Vitor. Um abraço. E ele é um grande parceiro, de vez em quando a gente está desenvolvendo um trabalho nesse sentido, porque agora as pessoas começam a admitir aquilo que ele vem falando já há um tempão. Vamos nos educar, vamos melhorar, né? Da mesma forma que funcionou vamos dizer, a educação financeira, a questão do treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu entendo que está vamos dizer, nas mesmas proporções. Durante muito tempo se falou sobre treinamento, sobre criar um lastro maior de resiliência, de criatividade, de cooperação, e na grande maioria das empresas, o foi o que funcionou, né? Então, vamos investir nas pessoas, vamos dar a elas a condição de manifestar o seu melhor, Então, o que nós tínhamos como resultado era E agora a situação, ela está... e o que a gente vem falando muito é que agora a porta de casa está fechada, mas ela não vai ficar fechada para sempre. E quando ela abrir, não serão os mais fortes que vão resistir, serão os mais preparados. Então, quem vem se preparando há um bom tempo está nesse momento difícil, mas não está sufocado. Quem vem há muito tempo deixando para o segundo plano o comprometimento da equipe, o engajamento da equipe, né? O olhar da equipe com mais parceria, né? Manteve uma relação eu-você, então se manteve no reino do eu, agora está percebendo drasticamente o impacto disso, né? Eu estive conversando com um empresário e ele disse, Luciana, eu estou fazendo de tudo para não cortar, para não dispensar, diminuir o horário, dividir o quantitativo de funcionários para que a gente tenha um distanciamento, mas quando dá 5 horas da tarde, não dá 5h10, eles já pegaram a bolsinha e já foram embora, né? Então, é muito fácil a gente dizer assim, o funcionário, ele agora não está sendo parceiro. Não, esse funcionário não está sendo parceiro, mas não foi trabalhado a parceria dele, não foi trabalhado a valorização, o estar irmanado com o processo, né, da organização, e aí agora se pede dele um comprometimento, uma participação, um olhar
engajado, ele ficou prejudicado por uma falta de preparo anterior. Então, no meu olhar, nós agora estamos colhendo o que foi mal. Deixa eu cortar. Sumiu, né, amigo? Opa, voltou? Sumiu, voltou? Opa, voltou? A internet deu uma cilada. Aonde que você me ouviu? Até onde que você foi? Não, pode continuar o raciocínio, pode continuar. Eu estava ouvindo até você falando que as pessoas, durante todo esse período, não teve um histórico de relacionamento com do empreendedor com o colaborador. Então agora, né, mais do que nunca, ele não pode ter essa cobrança. Para mim caiu Tá aqui. ouvindo, Como é que tá você? Não, estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Opa, Luciane? Tá me ouvindo? Oi. Voltou? Tá me Voltou? ouvindo? Tá, Voltou? agora eu tô. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Paramos aonde? A Luísa dizendo, aqui tá ok. Que para mim que deu um picotezinho. Mas estava falando a respeito desse histórico que o empreendedor tem que ter com o seu colaborador. Não está me ouvindo? Eu te ouvindo. Deu ruim. Tem alguém que está me ouvindo direitinho? Alô? Pedir pessoal. Oi. Dá um ok quem estiver nos ouvindo bem aí. Eu acho que deu um picote. Me ouvindo, Luciano? Oi. Eu te ouço Tá me e ouvindo? você Eu te pica ouço. logo a seguir. Tá. Então, o Aloysio disse que está ouvindo os dois. Então, O vamos pessoal nós. está nos ouvindo. Então vamos seguir. Acho A que é gente que nós não aqui. está assim. Vai ser uma coisa aí que eu estou ouvindo também. Tá certo, vamos lá. Bom, então, eu penso assim, só para dar uma resumida, eu penso que hoje a gente está colhendo o que foi plantado, né? E agora é uma oportunidade de reconfigurar esse plantio, quer dizer, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Quais são os pontos que eu deixei de valorizar? Quais são as habilidades e capacidades do meu negócio que eu não explorei, né? Como você falou, eu não sei se foi você que falou, se foi o Vitor, foi tanta live que a gente escuta que eu já não, né? Eu não sei quem foi que falou, mas quando falou de um restaurante que não quis colocar o delivery e hoje, se tivesse colocado o delivery, teria saído na frente, né? Então, agora é a hora. E eu tenho usado esse jargão, que é um jargão do Axis, agora é a hora é agora, né, de reconfigurar muitas atitudes, de identificar alguns hábitos financeiros, o hábito do marketing, o hábito das relações internas, né, é se permitir. Então, veja, até aqui as escolas não admitiam de jeito nenhum uma aula online. Todo mundo dizia, gente, o computador está animado, as crianças estão no pique, e a escola ali teimosa, sem querer entrar nesse viés. E essa situação obrigou ela a fazer isso, assim como algumas empresas também que poderiam já estar usando home office dessa ou daquela maneira e resistiram, e a situação agora impõe, né? Então,
eu tive a oportunidade de estar trabalhando com um empresário e hoje pela manhã eu liguei para ele e falei, olha, eu vou precisar falar para os empresários como é que você está vendo a consequência de tudo que a gente está falando. Ele falou, olha, Luciane, antes o que eu percebia era uma impotência, né? Eu estava olhando para tudo que estava acontecendo, eu estava me sentindo impotente, eu estava vendo aí eu achei muito interessante que ele disse assim: passava à minha frente um riacho de água suja e eu não queria beber, né? E eu entendi que eu tenho condição de procurar outro riacho. Olha que legal, né? Porque o Axis, ele fala, né? Também eu preciso dizer que nós temos estudado e aplicado os conceitos do Axis. O Axis, ele diz o seguinte, em geral, as pessoas dizem que se a vida te der um limão, você precisa fazer uma limonada. E o Axis diz, se a vida te der um limão, devolve, você não foi na loja comprar limão, peça limonada. Por isso, né? Então, por isso ele diz, eu estava diante de um lugar com água suja, e aí eu começo a perceber que eu preciso procurar um lugar de água limpa. Tem. Lugar de água limpa? Tem. Eu é que estava aqui reclamando de ter que beber essa água que não estava boa, né? Então, eu penso que se nós conseguirmos empoderar as pessoas, né? Se nós conseguirmos mostrar para as pessoas, e a InterTV, há uns 2 ou 3 dias, ela me trouxe a questão de que o desemprego está muito grande, que as pessoas estão sofrendo, que as nossas regiões e as principais cidades de presença dela, né, estão num nível de desemprego muito grande. E aí eu respondi que agora é a hora de nós usarmos a nossa força de criatividade, de perseverança, de diversão, de cooperação. Porque o Brasil sempre foi entendido como uma nação bastante cooperativa, bastante irmanada, bastante acolhedora e bastante divertida, né? Então, mas tudo isso, infelizmente, a gente usou muito para o carnaval, para a festa, né? E agora a gente precisa usar essas características a nosso favor. Então, ao invés de chegar e olhar, poxa, o comércio está fechado, a gente não tem o que fazer, eu não posso mais passar por aqui, beleza, não posso passar por aqui, vou passar por ali, né? Não dá para fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Gostei bastante dessa frase. Eu, particularmente, nunca tinha visto pela essa ótica de devolver o limão. Né? Porque a gente sempre tenta fazer daquele limão uma limonada. Né? Então, de certa forma, é você extrair daquela situação melhor, mas, porém, você talvez não precise passar por aquela situação. Tem uma frase da música do Djavan que eu gosto muito, que ele fala: sabe lá o que é você morrer de sede em frente ao mar. Ou seja, você de frente por uma abundância daquela, só que a água salgada. Então, cara, vai procurar um rio, como você mesmo falou. Eu queria abordar um tema, Luciane, que você tem muita experiência nessa questão de recursos humanos e tudo mais. E durante um bom tempo as empresas, elas tratavam como... nem era recursos humanos, era departamento pessoal, né, que era mais engessado ainda, era mais rígido. E virou recursos humanos, né? Humano já tenta humanizar um pouco essa relação. E agora algumas empresas, algumas marcas estão começando agora a tratar de departamento de gente, ou seja, estão até tentando dar um pouco mais de humanismo ainda. Porém, na contramão disso tudo, nós temos as pequenas empresas que não têm esse hábito de investir em recursos humanos, né? Não tem essa relação pródiga com o seu funcionário e tudo mais. Muitas vezes ficam uma relação bem fria em relação, você faz o que eu te peço, eu te pago para fazer isso e tudo mais. E há uma crença de que investir em recursos humanos, assim como também investir em marketing, é muito caro, é muito dispendioso, e por isso os pequenos e médios empresários acabam não investindo nisso.
Eu queria um apanhado seu em relação como que essa relação, às vezes o olho no olho, às vezes uma forma de você delegar uma tarefa, isso também pode fazer parte de um relacionamento humano da empresa com o empregado e, com relação a isso, o empregado encantado, ele encanta o cliente. Né? E o que a gente percebe neste momento especificamente, a empresa que tem a parceria do seu funcionário, ela pode identificar viés, né? Ela pode identificar um riacho que ela não tinha percebido. Né? E que o funcionário dela, que está ali na frente, que está convivendo, que está ouvindo o cliente, ele talvez tenha uma informação que o dono não tenha, né? Mas, em contrapartida, ele só vai dar se ele entender que ele é parte da história. Porque em muitos momentos, até aqui, eu sempre comentei, não com alegria, mas como um diagnóstico, em muitos momentos Campos funcionou com uma competição voraz. Então, ninguém quer fazer o segundo encontro. Todo mundo quer fazer o primeiro congresso, o primeiro simpósio. Então, muda o nome do negócio para não ter o segundo nem terceiro. Tem que ser o primeiro, né? E aí, de novo, eu vou explorar o conceito do Axis, que diz o quanto nós estamos mergulhando no mundo do eu. Então, se nós não sairmos desse mundo para entrar no mundo do nós, né, e entender que se todos nós entrarmos numa harmonia, numa sintonia, né, haverá aqueles que vão se destacar, haverá aqueles que vão ter mais recursos, que vão alcançar melhores resultados. Porém, é necessário que essa base saia da miséria. Né? Nós precisamos trabalhar para trazer a todos para uma harmonia maior, para então nós conseguirmos alcançar dentro do viés que cada um está disposto a investir, né? Então, ser empresário dentro desse campo, no meu entendimento, é fundamental. Oi, Manuel. É fundamental que nós possamos fazer um mecanismo onde a mentalidade do empresário possa olhar com mais respeito para ele, né? Porque eu cheguei à cidade, como eu disse, eu sou de Santa Catarina, fiz a minha formação no Rio de Janeiro e eu passei para Campos em 1992, né? E eu dizia que eu conhecia o empresário pelo sapato, né? Então, o empresário que cuidava do próprio sapato, o empresário que cuidava do banheiro do funcionário, em geral, tinha um negócio infinitamente mais promissor do que aquele que tinha um sapato de trabalho safado, um banheiro ruim e um papel higiênico que só Jesus na causa, né? Então, são coisas tolas, toscas, né? Mas que, infelizmente, elas revelam muito dessa organização, né? É igual aquela frase do marketing, né? Que fala que tem muita gente, ainda mais nesse período de tá todo mundo, né? Muita live, todo mundo tentando dar muito conceito e tudo mais. Então tem muita gente que levanta todo dia para mudar o mundo, mas não consegue nem arrumar a própria cama, né? Não faz nem a própria cama. Então Exato. Começar com os pequenos, né, cara? Aquele também tem uma charge, né, que diz assim: a fila de quem quer mudar o mundo é enorme e a fila de quem está mudando só tem um, né? Por quê? Eu separei até aqui a importância para que a gente entre num processo de mudança. A primeira coisa que a gente precisa fazer é demandar. E no Axis, o que é esse demandar? É você tomar uma decisão e ir a fundo dessa decisão. Né? Que, em geral, Marcos, as pessoas não fazem. Né? Elas simplesmente... deixei separadinho aqui e a coisa sumiu agora. Tá aqui. Então, o que acontece? Eu digo o que quero. Mas tem que levantar um pouquinho mais cedo. Já não deu. Aí, entendeu? Eu quero pessoas melhores, mas vou ter que investir nas pessoas. Já não deu. Entendeu? Então, até onde eu realmente quero
né, a transformar o meu cenário, até onde eu quero olhar para que as pessoas tenham uma possibilidade de transformação, onde eu preciso me empenhar. E aí a gente vai falar de maturidade para o sucesso, porque ser alguém bem-sucedido dá trabalho, né? Não é um ato se você é um herdeiro, você pode ser rico porque é herdeiro, mas não é rico. Uhum. Percebe? Então, tem uma diferença expressiva, Uhum. né? Então, aquele indivíduo que está ali porque ele veio na aba de fulano, 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 ele pode se posicionar do jeito que ele quiser, ele pode tirar a onda que ele quiser, mas ele não é. Lamento muito, vou te falar, você não é. Né? Mas isso não é demérito, e eu não estou criticando. O que eu estou só te dizendo é que, assim como o seu par, né, conseguiu chegar onde você está agora, use de toda essa expertise para que você possa chegar mais à frente. Tanto é que se diz que é pai rico, filho pobre e neto miserável. Né? Por quê? Porque a ideia é mergulhar no gastar e não no se educar para multiplicar. Ou eu vou competir com quem está dentro de casa e vou dizer, eu não quero nada do meu pai para eu ser melhor do que ele, ou eu faço de conta que tudo que ele fez não foi mais do que obrigação e agora eu sigo o caminho que eu quero. Então, é necessário a gente entrar de novo no reino do nós. Não é o dele, não é o meu, é o nosso. Né? Então, quanto mais... Não, pode concluir. Quanto mais se trabalha essa consciência do nós, maior a probabilidade do crescimento. Então, se eu trabalho o reino do nós com os meus funcionários, no momento em que eu olho para o lado, para o outro e não sei o que fazer, ele me aponta. Se eu estou no reino do eu, um funcionário cutuca o outro e fala assim, olha lá, ó, não sabe o que fazer. E fica quietinho. Né? Então, é nesse sentido. Você ia falar uma coisa. Porque entrou uma galera bem legal aqui. Entrou a Sabrina da Corp Pilates, entrou o Pedro da The Boss, o Valério, um abraço, Valério. E o Pedro até mandou uma pergunta aqui. Como nós estamos aqui falando de pessoas, né, de gente. E como que isso, como eu sempre falo que o marketing porque hoje, com o advento da tecnologia, todo mundo quer ir para o digital, mas o marketing é uma ciência que fala de pessoas para pessoas, utilizando a tecnologia como meio. Nós não fazemos marketing para bits e bytes, fazemos marketing para pessoas, né? Então, como o ser humano está no centro disso tudo, o Pedro fez até uma pergunta aqui. Na verdade, ele fez uma consideração e terminou com uma pergunta. Ele fala que a figura do professor é determinante para a consolidação de um modelo ideal de educação. Aí fala que, através da internet, os alunos têm acesso a todo tipo de conhecimento, sem a presença do professor. Ainda conclui, é preciso desenvolver o senso crítico nos alunos, o papel do professor passa por meio de uma transformação. Que é justamente isso. Até hoje, as escolas, até por força maior, estão com aulas online e tudo mais, mas a figura do ser humano, do educador, de tudo isso, de forma alguma ela pode ser preterida, né? Eu queria também eu sei que você é uma embaixadora da educação também. Amo, você sabe. Você sabe que o público que eu amo, né, que eu gosto, quero legislar e que não me deixam legislar, que fica muito claro isso. Né? Eu acho que a educação é a base de tudo. E quando a gente fala de educação, quando a gente trabalha a educação, uma sociedade bem educada em todos os moldes, não só na educação formal, mas em todos os moldes, você forma empresário melhor, que consequentemente forma empresas melhores e clientes mais conscientes. Então, você acaba mudando toda uma cadeia. Eu achei muito bonito. Eu tenho um grupo de estudo em Araruama, então eu tenho que viajar para lá, tinha, né? Quando podia, pelo menos uma vez por mês. E aí,
No caminho, um outdoor me marcou para o resto da vida. Era um menino de aproximadamente 3 ou 4 anos, e a escola dizia assim: prepare o seu político, o seu empresário, o seu gestor agora. Né? Então, quando essa escola tem essa visão, né? Esse adulto é um adulto diferente. Eu acho que, assim, eu concordo com o que o colega comentou, porém, hoje as escolas elas foram jogadas aos leões. Ela, de repente, ela teve que se reconfigurar, ela teve que colocar um professor que não foi preparado para lidar com a internet, com aula online, com o sistema É, de rede social, para aí também vão ter misericórdia, né? Então, esse professor, ele sai do desqualificado e desvalorizado, tá certo? Porque no meu tempo de escola, se eu chegasse em casa reclamando da professora, minha mãe puxava a minha orelha. Agora, se eu chego em casa reclamando da professora, a mãe vai lá perguntar para a mãe, para a professora, qual exato. foi a atitude que ela fez, né? Então, o professor, O ele Cortella fala uma perdeu. coisa bem interessante. Ele tem uma frase que ele fala assim: você não consegue educar o seu filho durante o dia inteiro. E você quer que o seu professor, por 4 horas, por 50, faça o seu papel. Né? Então, e aí, então eu acho assim que a gente olhar para esse cenário sem ter misericórdia, aí de novo a gente vai para o reino do eu, né? Ah, eu quero que esse professor se saia bem, que esse ambiente se saia bem, só que eu penso que agora é hora dos gestores, né? Principalmente os gestores de educação, além de qualificar e capacitar esse professor para dar uma boa aula, eu penso que a pessoa dele tem que ser cuidada. Né? Porque se ele está empoderado, fortalecido, ele consegue dar uma mensagem infinitamente diferente de quando ele está num estado onde hoje ele é um refém, porque ele tem que dar conta do aluno, ele tem que dar conta da matéria, ele tem que dar conta da internet. Então, é um monte de coisa que ele simplesmente foi jogado e que agora a galera diz aí, valeu, se vira, né? Então, é importante que nós possamos usar esse momento para perguntar o que tem de certo aqui que eu não estou percebendo. Como é que eu posso melhorar Isso serve essas para tudo. relações? Oi? Como é que eu posso... Isso o que você está falando serve até para a primeira live que eu fiz, que foi com o Luiz Castro Júnior, que ele fala justamente isso, que algumas empresas estão sendo jogadas para o digital também dessa forma. Assim como você falou do professor que estava despreparado, algumas empresas estão sendo jogadas não por ela mesma, mas por uma série de fatores aos leões do digital. Então, quer dizer, sem um Mas, preparamento, sem Marcos, todo olha só, um preparo, né? Eu acho que é Uhum. fundamental que ela também seja humilde, sabe? E Sim, que ela busque exatamente. pessoas que possam lhe dar o amparo e não entrar numa condição, né? Então, veja, esse empresário que eu dei o suporte e que ele hoje está buscando águas limpas, né? Ele pegou o telefone e falou: Ó, não tá dando, tá ruim, eu tô agoniado, o cenário não tá tão ruim, eu tenho um suporte, mas sei que daqui a pouco eu vou ter problema. E aí ele reverteu a situação. Então, ficar tentando atravessar uma água suja, entendendo que é nessa água suja que eu tenho que ficar, o que a gente vai fazer? É. Né? Mas Então, até se que. essa mentalidade não se alterar, por mais que você, enquanto marketing, queira auxiliar, né? Eu, enquanto desenvolvedor de pessoa, queira trazer o conceito de benevolência, né? A benevolência no Uhum, trabalho significa todos ganham, né? uhum. Todos crescem. Então, por mais que eu procure mostrar o benefício disso, vamos combinar, a gente leva o cavalo até a beirada d'água, mas ele só bebe se quiser, É verdade. né? Aí, Então, com base nisso, sem querer te cortar, eu queria justamente. Falando do professor, você tocou num ponto que me deu um gancho para duas perguntas, mas que estão
estão interligadas entre elas. Quando você fala que esse professor precisa de cuidado. Nós estamos no tempo de cuidar, né? De cuidar e de ser cuidado, né? Essa pandemia, eu acho que ela nos trouxe um lado negativo muito forte, mas ela nos abriu nossos olhos para muitas coisas também. Então, eu vejo as pessoas hoje dizendo mais eu te amo, dizendo mais bom dia, dizendo mais vamos sair dessa, dizendo mais o que você está precisando, enfim, trouxe isso também. Então, voltando para o lado de quem está nos ouvindo, que tem um negócio, que é empreendedor, nesse momento agora, assim, como que ele faz para cuidar de si? Aí quando eu falo cuidar de si, toda essa parte emocional, tudo que, com certeza, o empreendedor desequilibrado emocionalmente e mentalmente, ele não vai gerir a empresa como deveria ser gerida. E outro, então, como cuidar dele e como ele pode pensar em cuidar do empregado dele? Bom, primeira coisa é o seguinte, machado sem amolar não funciona, né? Então, ele precisa, eu sei que as coisas estão complicadas, que o tempo está puxado, que está tudo muito ruim. Porém, se ele não priorizar um tempo de qualificação e capacitação para ver diferente, ele vai ter sérios problemas. Então, ou ele vai, se ele não quiser, buscar uma pessoa que já fez essa estrada e que pode funcionar como um coaching, como um mentor, como um orientador, se ele não pode, né? Não, eu não quero investir nisso, ele precisa priorizar uma parte do tempo dele para que ele possa buscar essas informações. Nós hoje temos universidades oferecendo cursos de altíssima qualidade, uma quantidade violenta de mini cursos que estão sendo oferecidos de graça, né? Então ninguém pode reclamar que agora não tem dinheiro. Não, nunca se foi oferecido tanta informação 0800 como a gente Exatamente. teve nesses 3 meses, né? Então quem não quis, não pegou. Então, se quiser, ele pode buscar essa informação, mas ele tem que priorizar isso. Não adianta eu e você ficarmos aqui dizendo para ele que ele precisa se cuidar, que ele precisa se aprimorar, né? Mas ele não colocar isso como um objetivo. Por isso que eu falei para você, a primeira coisa que ele tem que fazer é demandar, ou seja, eu quero investir nisso, nisso, nisso. Eu vou ler? Quantas páginas eu vou ler? Eu vou pegar alguns cursos no YouTube? Quantas horas eu vou fazer isso? Porque se ele entra no YouTube e aí na hora que ele vai para o curso ele enxerga uma outra telinha interessante, né? Ele passa e vai fazer tudo. Ouvir música, piada, filme, tomar conta da vida dos outros. Vai se divertir, acabou a tarde que ele tinha determinado e ele não fez nada. Então, ou ele vai demandar, ou ele não vai conseguir. Segunda coisa, ele precisa entrar no estado que a gente fala de pergunta, né? O que é esse estado de pergunta? É se abrir para o novo. Ao invés de determinar, tá ruim, não vai dar, não sei o que fazer, opa, espera aí um pouquinho. O que tem aqui que eu não estou percebendo? Quais são as habilidades que eu poderia usar e que eu não estou usando? E aí, nesse momento, ele também pode envolver o funcionário dele nesse processo de toró de parpite, né? Pessoal, olha só, deu ruim. O que nós poderíamos fazer de diferente, né? Ou até o que o processo de Homo sapiens de planejamento do TVEP, ele tem um momento lá no final que nós erramos, nós aprendemos. O Manuel que está aqui sabe disso, é um gestor que tem domínio dessa tecnologia, né? Então, agora é a hora do nós erramos, nós aprendemos. Pessoal, vamos olhar lá para trás? O que a gente fez e que não deu certo? Quais foram... né? Exatamente. Quais foram as principais atitudes que derrubaram o nosso negócio, né? Então, agora veja bem,
Não adianta dizer derrubaram o nosso negócio e depois que colheu a informação, valeu, muito obrigado, virar as costas, tá? Aham. Então, cuidado, porque se for numa postura de cretino, a vida vai te responder na mesma proporção. Então, orar e vigiar. Mantenha a vibração alta e mantenha a conduta também. Então, se eu entro no processo de pergunta, eu Uhum. consigo, eu anotei aqui algumas coisas, que é estar mais disponível para o que eu não percebi. Então, às vezes eu tenho na minha equipe alguém que é muito bom com ideias, com telefone, e que eu estou usando para papel. Às vezes eu tenho alguém que é muito bom para papel e que eu botei lá na frente. Então, vamos conversar sobre as nossas Uhum. habilidades e possibilidades. Logo a seguir, Mas eu aí, preciso. antes, só, Vai. só confirmando esse primeiro ponto que você falou, isso vem muito ao encontro do que eu falei na primeira live com o Luiz e na segunda live com o outro Luiz. Que as empresas, eu falei nas duas lives, eu falei no sentido com o cliente. Que eu via um mercado com muitas empresas cegas e surdas. Não viam e não ouviam o cliente. Porém, agora também, ela tem que perder tem que perder tem que criar a visão e a audição para o seu público interno também, né? É você ver e enxergar o teu colaborador como ele realmente é, com as suas qualidades, com suas potencialidades, até com as suas emoções, para poder encaixá-lo no melhor local. Esse momento talvez seja o melhor, mais propício para isso. E até nessa minha caminhada, assim, eu estou muito agradecida, porque eu agora estou indo para frente de trabalho, mas tive 2 meses de muito estudo, de muito mergulho, né? E uma frase que me marcou é que geralmente o mudo reclama que o outro é surdo. E o surdo reclama que o outro não fala. Então, nós precisamos entrar com força num novo olhar, numa nova conduta, para que a gente tenha um resultado diferenciado. Porque é muito prático, sabe, Marcos, eu dizer que a Covid veio e me derrubou, Uhum. o comércio Não está pode ser fechado, bonito. entendeu? Não... Então, o comércio chegou e está muito ruim, e as coisas estão difíceis, papapá, papapá. Então, eu me escondo atrás disso, né? Eu não estou dizendo que não é uma situação ruim, não é isso. Eu estou dizendo que existe rios, lagos, riachos de água suja, sim, mas existe também de água limpa. Você já levantou e foi procurar? Né? A Exatamente. questão é essa. Então, quando eu começo a ir na procura de uma nova água, eu começo a descobrir que eu só uso um único caminho, que eu só uso um único nível de transporte, né? Que eu só faço, que eu só converso com algumas pessoas do caminho. Então, se eu começo a descobrir essas fragilidades, eu preciso buscar meios profissionais, cursos, livros que me ajudem a destruir e descriar esse impedimento. Porque quando eu tenho esse impedimento desfeito, eu então entro num processo de escolha. É essa escolha que vai me transformar. Observe o seguinte: se eu disser para você que as pessoas que estão na Penha. Tô aqui chutando, tá? É chute, gente. É Aham. só chute, 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 por favor. As pessoas na Penha, elas têm uma quantidade infinitamente menor de contágio do Covid, diferente das pessoas da pecuária. Para onde você quer ir com mais frequência? Para Penha ou para pecuária? Para onde tem menos contágio. Percebe? Então, eu posso dizer para você que você não escolheu. Eu te mostrei, né? Eu Foi uma te indução. induzi a um Uhum. processo de escolha. E aí é Exato. nesse sentido que nós precisamos destruir e descriar os impedimentos para que a gente ganhe maior clareza e possa escolher.
O que que eu vou fazer agora que vai me trazer ganho daqui a 4, 5 anos? O que que eu vou fazer agora que a minha equipe vai se engajar? O que que eu tenho que abrir mão agora porque lá na frente não vou conseguir seguir em frente? Então, Não, se eu perfeito. destruo e descrio os meus impedimentos, eu ganho clareza para o processo de escolha. E aí, antes até de escolher, eu preciso fazer um processo que é muito moderno, tá? É, poucas pessoas trabalham essa dimensão, né? A grande maioria das pessoas tem Obrigado, prima. conclusões. Oi? Não, minha prima tá elogiando a live. Dou um abraço para ela. Ah, tá. É, poucas pessoas usam do processo de olhar o quanto elas estão presas às suas definições, aos seus julgamentos, aos seus, o que a gente chama de ponto de vista. O sujeito está tão preso no ponto de vista dele que ele não consegue olhar além. Uma outra frase que eu aprendi durante esse tempo todo Uhum. é que nós precisamos olhar além das estrelas e além do arco-íris. Existe algo Uhum. mais forte, né? Então, se nós Uhum. nos prendermos às estrelas e ao arco-íris, a gente vai voar alto, mas ainda é baixo, né? Então, existem Exato. Eu alternativas, sim, concordo. né? Existem possibilidades, Eu, mas esse indivíduo precisa se permitir uhum. e se abrir para isso. É o tipo da porta que Uhum. tem que abrir de dentro para fora. Não adianta meter o pé para querer abrir, porque não vai, né? Então, é Exato. necessário que esse empresário ele entre numa nova conduta e, por fim, né, para a gente concluir a conversa, ele precisa estar Uhum. aberto a receber. E aí, Perfeito. pasme, meu amigo, a maioria de nós não está aberto a receber. A Uhum. maioria de nós está predisposto a dar, a ajudar, porque essa foi a nossa educação. Receber, né? Quando o sujeito está muito bem na vida, a gente já Uhum. começa a perguntar assim: tá tirando de quem? Tá ludibriando quem, né? É assim. Por Exato. quê? Porque a gente não admite, né, o valorizar, o crescer, né? E por isso eu tenho feito um trabalho muito forte junto com o Vitor. Fizemos 2 meses de trabalho Uhum. intenso, onde a gente trabalhou o conceito de prosperidade. Então, enquanto nós ficarmos no conceito de escassez, a gente quer, a gente não dá e, por fim, a gente não recebe. Então, esse indivíduo É precisa verdade. identificar qual é o próximo passo que eu vou ter agora, qual é o caminho que está disponível para mim. Mas se ele já parte da verdade de que não tem caminho, que só tem essa água para beber, aí deu ruim. É. A, a Vivi Dornelas até falou que isso de descriar os impedimentos tem ajudado muito a ela. E eu vou até já emendar numa constatação e depois também te fazer uma pergunta, que já estamos, né, para a gente caminhar para o nosso desfecho, que é o seguinte. Tá todo mundo falando a palavra da moda hoje em dia é reinventar, né? Então as empresas pregam a reinvenção, as pessoas estão pregando reinvenção, enfim, todo mundo pregando isso. Só que reinventar não é apenas você mudar o seu caminho, mudar o seu objetivo, tá? Mas também você, para se reinventar, você tem que jogar fora aquilo também que dentro de você, que aquilo não presta. Primeira coisa, Chá olhar e para si, Coca-Cola no mesmo né? copo não vai dar. Exato. Tá, todo mundo tenta se reinventar só olhando para o mercado, não olhando para si primeiro. Aí, você criar um novo olhar para as coisas é difícil. Eu vou fazer uma constatação aqui. É, com toda a bagagem cultural que a nossa sociedade vem recebendo ao longo dos anos, se lá fora alguém falar que está acontecendo uma live agora de um publicitário com uma psicóloga, isso aqui vai achar que são dois negros. Nós não estamos na caixinha do pensamento comum de que um negro pode ser publicitário, de que uma negra pode ser
psicólogo e travar um debate de alto nível. Então, por que eu toquei nisso? Porque eu acho relevante o fato de esse pensamento, enquanto sociedade, ele tem que, se ele começar da raiz, do fundo, a mudança só, a reinvenção só por cima, só no glacê do bolo, não muda o recheio. É o recheio que faz as coisas acontecerem. E eu acho que ninguém passa incólume por uma pandemia. Nós estamos mudando enquanto pessoas, mesmo algumas menos, outras mais, e estamos mudando como sociedade e, consequentemente, somos todos consumidores. Então, a empresa também que não entender que continua, a empresa que em 2021 for a mesma de 2019, ela vai estar num cenário totalmente adverso, ou seja, ela vai estar tentando vender da mesma forma para cliente totalmente diferente, por mais que seja a mesma pessoa. Então, por que eu falei, até o Montanha Bira mandou muito bem. Mas por que eu acho isso interessante? Porque toda essa nossa conversa, toda essa nossa live que passa por uma mudança de pensamento, passa por uma mudança de mindset, é muito mais profunda do que falar o seguinte: a partir de agora eu vou tratar bem meu funcionário, a partir de agora eu vou começar a me qualificar. Não, é olhar para dentro de si, que dói, porque lá dentro tá. Eu tenho meus preconceitos, você tem, e você admitir isso é muito penoso, porque você tem que admitir para poder mudar, né? As empresas têm que admitir, às vezes, que fazem um péssimo serviço para passar a fazer um bom serviço. As empresas têm que admitir que ela trata muito mal o seu funcionário para passar a tratar bem. Se eu acho que eu não trato mal o meu funcionário, como é que eu vou reinventar o meu olhar para ele, né? E uma coisa muito interessante é que reinventar em cima do velho não é reinventar, é transformar, é ficar mais bonitinho, ajeitadinho, Exatamente. né? Então, a Exatamente. gente precisa também avaliar nesse sentido. Quanto mais nós pudermos investir nessa transformação, nessa força que vem de dentro para fora, maior vai ser a nossa possibilidade de transformação, né? Há pouco tempo, né, não muitos anos atrás, poucos de nós, enquanto negros, estávamos com acesso à informação e acesso ao espaço. Porém, aqueles que se ativeram, né, a se degladiar com isso, fizeram disso um julgamento e acabaram prendendo os próprios pés. Quando a gente começou a focar no crescimento, na igualdade, na valorização, na troca, a coisa começou a se abrir de uma forma mais ampla. E eu penso que hoje, guardado as devidas proporções, o empresário vai ter que fazer a mesma coisa, né? Se ele continuar lutando, se degladiando para sobreviver nessa água suja, ele vai talvez obter um bom resultado. Mas se ele juntar a galera dele e botar todo mundo para catar uma água que seja mais produtiva, mais usando a nossa maior expertise, que é a persistência e a resistência. Nós somos criativos, mais do que dar jeitinho, né? A gente sabe ser ético, sim, a gente sabe ter respeito, sim, a gente sabe ter qualidade, sim. Haja visto que a NASA sai lá do lugarzinho dela para vir catar profissional aqui. Em muitos lugares de destaque, o brasileiro pode não ter palmas para ele, porque a gente gosta muito de bater palma para os outros. Mas existe um país, agora não me ocorre o nome, mas o coreógrafo de um grandioso grupo de dança de crianças e pessoas de situação de risco e que se destaca muito bem, o coreógrafo é brasileiro. Então, nós sabemos fazer um trabalho com qualidade, a gente sabe ter criatividade, a gente sabe estender a mão, nós sabemos ser amigos, nós sabemos ter ética, a gente escolhe não fazer.
A gente É, escolhe passar em cima do coleguinha. A gente escolhe entender que uhum, o jantar é só para minha família, para minha vida. Isso é uma escolha. Mas que nós podemos fazer é um verdade. trabalho bom, sim, a gente pode. Haja visto aí o que está acontecendo em Curitiba, né? Se você Uhum, observar algumas ações sociais de socorro, tarará, 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 estão se destacando sobremaneira. E eles não uhum. são um estado do vizinho, eles são um estado do Brasil. Brasil, Então, que nós é possamos verdade. sobrecriar o que eles estão fazendo, que nós possamos trabalhar a força do nosso professor, e que a gente possa trabalhar a força do nosso empresário, que nós possamos trabalhar a força das nossas crianças e a nossa colheita será boa. Nós hoje estamos colhendo o que a gente plantou, né? Não, Então, perfeito. agora a gente precisa escolher o que a gente vai Exato. continuar a plantar, porque a porta não vai ficar fechada para sempre, ela vai abrir. E se É. ela abrir e o cenário for ruim lá fora e você estiver preparado, você reverte. Né? E tenho assistido muito o trabalho do Pedro Superti, não Uhum. sei se você de vez em quando assiste, mas Conheço, ele, com conheço. muita tranquilidade, ele diz: o cenário está ruim, vai todo mundo morrer, só aguenta quem ficar, só aguenta quem se preparar. Ele tem razão, mas nem tanto, né? Nem tanto. Também não é isso tudo, não. Porque aquele indivíduo que, de coração aberto, como você falou, admitir, sabe, sem procurar o errado do eu. Porque nós estamos Uhum. habituados a quando alguém. Eu lembro, essa semana mandei uma das matérias que eu já faço já de provocação. Eu mandei uma das matérias que eu fiz na TV para uma pessoa e ela só me diz assim: Luciane, faltou isso. Você não disse aquilo, você podia ter feito isso, você não. Ela só procura o errado do eu, mas ela está o Uhum. tempo inteiro agoniada. Me ajuda, porque eu fico melhor. Eu pego tudo que ela me disse e eu melhoro. Uhum. Porém, eu percebo que ela está Uhum. sempre num nível alto de pressão e tensão que não tem tanta necessidade. Né? Então, se ao Não, invés de entendi. nós procurarmos o errado da Covid, nós entrarmos no certo do Convida 20, o que, que nós podemos Uhum. fazer com o que a gente tem? Quais são as possibilidades de servir bem de forma surpreendente e criativa, porque criatividade a gente tem, né? Para que a gente possa, então, estender a nossa ação. Eu acho que a coisa é bem por aí, né? É. O Di Donato mandou uma pergunta que eu acho que dá tempo de te responder. Ele fala o Será seguinte: que vai dar eu tenho tempo? notado que há um hiato. Vamos ver. Quando eu fizer assim, ó, porque já está no final para a gente encerrar, mas dá tempo de responder a dele. Ó, Tá. eu tenho notado um hiato muito grande entre a geração dos 25 anos e a geração dos 45 mais, em relação à tecnologia. A tecnologia tem influenciado o padrão de velocidade nas respostas e os mais experientes não suportam essa pressão. Aí ele faz a pergunta: como equilibrar o psicológico ante a velocidade da tecnologia? Eu acho que, assim, primeiro é a gente ser humilde, né? Porque, por exemplo, eu particularmente fico pau da vida quando eu chego para uma filha, né? Porque são as duas que dominam. E aí eu digo assim, filha, como é que eu faço isso? Ah, mãe, olha só. Aí eu, 2 minutinhos para é, encerrar. tá, Deu mãe, 2 minutinhos. você não entendeu? Eu acho que aí eu digo não, né? Então a gente vai ter que ir atrás dessa situação, a gente vai ter que admitir que nós somos analfabetos digitais, sim. E se a gente não quiser se render para os nossos filhos, porque a gente não pode dizer para eles que sabe menos, né? Por uma questão de orgulho, a gente vai ter que procurar um profissional que nos dê a possibilidade de usar com qualidade aquilo que a gente tem. Eu quero agradecer muito, Marcos, o Eu que convite, a agradeço. oportunidade, É né? sempre As bom pessoas conversar com vocês. amigas que estão aqui conosco, nos acompanhando Isso, até aqui. A gente não pode agradeço a citar o todos nome de também. todo mundo, mas quando cada um entra, o coraçãozinho fica, ei, que É, coisa boa! corações subindo ali. E aí, Mas eu né? agradeço também. Eu acredito que a gente pode sim
usar da nossa expertise. Nós somos criativos, nós somos persistentes, nós somos amorosos, né? Nós somos carinhosos, e isso faz com que a gente tenha uma resistência maior diante dos desafios, porque aquele indivíduo, aquela sociedade que é muito endurecida, quando ela chega diante de um desafio, internamente aquilo fica pior, né? Verdade. Então, eu deixo aqui a indicação do Axis. Se